Agora 9h32. Deixa eu só dar um aviso aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Se você gosta de economia, gosta de saber planejamento, gosta de enxergar o Brasil como um todo, para onde a gente está indo, fica o convite para você conferir o Canal Livre deste domingo, na tela da Band, também na Rádio Bandeirantes, transmissão na Rádio Bandeirantes às 20h. Porque o entrevistado, o nosso convidado, é o professor Paulo Rabelo de Castro. Economista de longa data, sabe tudo do Brasil, foi presidente do IBGE, foi presidente do BNDES, conhece o mundo político e é o entrevistado do Canal Livre deste domingo. Vai falar sobre o atual momento, crise do IOF, condição de negociação entre governo e Congresso, mas também e principalmente como é que a gente faz para dar aquele salto no crescimento do país. Então, o colunista do Jornal Gente, o professor Paulo Rabelo de Castro, é o convidado deste domingo do Canal Livre. Você acompanha conosco aqui na Rádio Bandeirantes amanhã, às 20h, logo depois do futebol. Bem, eu disse que a gente ia falar sobre nacionalidade portuguesa, então já vou dar aqui as boas-vindas à nossa entrevistada, que é a Rafaela Barbosa, advogada especializada em imigração e que deve estar de cabelos em pé com tanta lei mudando na Europa em relação à concessão de nacionalidade, né, doutora Rafaela? Bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Agradeço a oportunidade de falar aí, né, para o público brasileiro. Tanta gente que é descendente de português e que não tem as informações adequadas, assim, a gente está de cabelo em pé, muita mudança o tempo todo. Mas, bom, nosso trabalho tem que ser de instruir as pessoas e fazer o nosso melhor diante do cenário atual. O que o governo português quer alterar em relação às regras de concessão de nacionalidade, doutora Rafaela? Isso já são medidas que já estão sendo anunciadas durante um bom tempo, desde que esse novo governo entrou no poder, e é importante a gente entender um pouquinho do cenário político de Portugal e da Europa no geral, né? Agora a Europa está vivendo uma tendência de governos mais de direita. Então, esse governo que entrou agora, ele é de centro, né? Mas mais com inclinação para a direita. E aí, a grande defesa do governo é de restaurar e proteger a cultura portuguesa, né? Que com esses anos de imigração vem aí se perdendo. Então, o pacote de medidas que eles lançaram, com diversas alterações, são todas inclinadas nesse sentido. Agora, com relação especificamente, que eu acho que isso é o que mais afeta o público brasileiro, né? É com relação aos descendentes de português, principalmente os netos de portugueses. Então, hoje, né, para quem não sabe, a legislação portuguesa permite que até o neto do português se solicite a nacionalidade portuguesa, basicamente só comprovou desse vínculo. Então, porque você tem que comprovar que você tem um avô português, basicamente. Mas não foi assim ao longo da história da lei de nacionalidade, né? A gente já sofreu várias alterações na lei, e antigamente se exigia que se comprovasse um vínculo com a comunidade portuguesa. Era um vínculo que não era fácil de se conseguir, então muitos dos netos na época não conseguiam solicitar a nacionalidade por não ter como provar esse vínculo, porque tem que ser uma prova documental, né? Não basta você alegar. E o que eles pretendem, basicamente, com essa proposta de lei aí que está em tramitação, é que se retorne esse requisito. Óbvio que a gente não sabe se vai ser igual, se vão ser as mesmas exigências, até porque a lei é muito vaga, ela fala só de um vínculo cultural. E a gente acredita que se passar, né, porque é uma proposta de lei, se passar, vai precisar ir de uma regulamentação para explicar como vai ser essa exigência. Né? Mas com certeza é algo que vai prejudicar os brasileiros que são descendentes de portugueses que hoje não precisam provar esse vínculo. Doutora Rafaela, é interessante notar, eu vi outro dia um debate na imprensa portuguesa, porque até mesmo o que eles chamam de direito de berço, como eles chamam em Portugal, que está em jogo. Ou seja, mesmo filhos, não apenas netos, mas mesmo filhos de portugueses podem perder esse direito à cidadania automática. Claro que há concessões a países de língua portuguesa. O tempo de residência em Portugal exigido para a nacionalidade é menor, né, do que para outros povos, etc. Mas você mencionou, doutor Rafael, o fato de que o governo de centro-direita, até porque ele tem a competência, o Chega que é uma legislação radical, que é um partido xenófobo, mas a gente nota isso na Itália, na Inglaterra, agora nos Estados Unidos, o Trump
está muito próximo de revogar um princípio constitucional, que é o direito a ser cidadão americano, desde que tenha nascido nos Estados Unidos, não importa se os pais são legais ou ilegais. Há um movimento, enfim, contra a imigração. Você acredita que é algo passageiro, temporário, ou é uma tendência que os imigrantes ou que querem migrar terão de enfrentar daqui para frente? Eu entendo, né? A gente que trabalha com imigração, a gente vê os movimentos sendo muito cíclicos. Então, eu entendo que é um movimento que vai ficar aí por alguns anos, e aí você trouxe um ponto que merece realmente destaque, em que pese essa proposta de lei atual falar apenas de uma alteração para os netos, quem é filho de português também deve correr, porque essa é uma proposta, podem surgir outras que podem ser aprovadas. Então, esse governo que está no poder agora vai ficar no poder por 4 anos. Depois a gente não se sabe se vai vir um governo ainda mais extremista, né? Então, é algo para sinalizar para as pessoas que têm direito para fazer agora, não tem por que esperar, né, eventualmente perder o direito. Que a gente aprenda, né, eu falo muito dos meus clientes, que a gente aprenda com o exemplo da Itália, que foi agora, 2 meses atrás, uma alteração drástica, assim, muito drástica mesmo, algo que a gente já vinha falando para os clientes há muito tempo, mas ninguém acreditava que efetivamente ia acontecer. É óbvio que se questiona com constitucionalidade, a gente está trabalhando muito para questionar a constitucionalidade disso perante os tribunais, mas é algo que se torna muito mais difícil quando você tem uma força política por trás. Então, com relação à sua pergunta, eu entendo que é algo cíclico, porque o movimento migratório tem vantagens e desvantagens, assim como qualquer movimento. Então, agora eles estão querendo combater as desvantagens dos movimentos migratórios, mas aí, consequentemente, deixa de se ter as vantagens. E aí, depois vem um outro governo para o poder e aí restabelece novamente as regras com outros fundamentos. Então, eu acredito que é durante um tempo e depois vai voltar. Mas o mais importante, eu acho que a gente tem que falar para a população brasileira é para não deixar o seu direito para depois, porque você não sabe como que vai ser o depois e nem quando, eventualmente, se restaurem novamente os direitos. Então, vamos fazer aqui a cartilha, doutora Rafaela. Hoje, a gente está falando aqui para milhares de descendentes de portugueses no Brasil. Quem é que tem direito a fazer o pedido de nacionalidade? O que a pessoa precisa ter como descendente e como ascendente e o que ela precisa apresentar para começar esse processo? Tá, então a gente vai falar aqui só dos descendentes, tá? Porque a lei de nacionalidade é uma lei muito extensa que tem muitas outras possibilidades. Mas focando aqui nos descendentes, hoje a lei que está em vigor, né? Lembrando que essa alteração é uma proposta, que a gente não sabe quando vai entrar em vigor, apesar da gente acreditar que vai ser um pouco rápido. Mas a lei que está em vigor hoje, ela fala o seguinte: filhos e netos de portugueses têm direito de solicitar a nacionalidade portuguesa. Quais são os requisitos? Primeiro, a gente sempre tem que ter a certidão de nascimento do português em Portugal, que é para eu mostrar que esse português efetivamente existe, tá? Isso, muitas famílias falam, mas eu não tenho esse documento. Gente, isso é um trabalho que se faz de busca genealógica, não é nada difícil para quem trabalha com isso, tá? É algo que a gente faz todos os dias, não é nada complexo. Tendo a certidão desse português, a gente precisa comprovar o vínculo desse português com os seus descendentes, então com o filho e com o neto, né? Ou filho ou neto. Lembrando que a gente pode pular a geração. Então, vamos dizer que na sua família não tem um filho vivo, não tem problema, a gente passa direto para o neto. O que a gente não pode passar direto é para o bisneto. Por quê? Porque a lei não autoriza, tá? Então, vamos dizer que na sua família tenha neto, bisneto, trineto. Não tem problema. A gente vai fazer primeiro do neto, depois do bisneto e depois das demais gerações. Neste momento, inclusive, né, que a gente está na iminência da alteração da lei, é muito importante a pessoa, né, que tem direito consultar um advogado. Porque existem ferramentas que a gente pode utilizar hoje para entrar com os processos em conjunto de várias gerações e evitar aí que a família venha ser prejudicada pela alteração da lei. Então, basicamente, documentação. Certidão do português, certidão de certidão de nascimento, né? Certidão de nascimento do português, certidão de nascimento do descendente filho, certidão de nascimento do descendente neto, e aí as próximas gerações. Sempre trabalhando com certidão de nascimento, que é o que vai comprovar o vínculo. Óbvio que no caso concreto, a gente tem muitas hipóteses de análise que não cabe falar aqui, e que talvez sejam necessários outros documentos, e até mesmo processos que são complementares, como um processo de transcrição de casamento. Mas isso é uma análise mais profunda. Então, basicamente, os documentos que a gente trabalha para provar esse direito são as certidões de nascimento. Ô, doutora Rafaela, no caso específico de Portugal, qual o tempo médio até que haja resposta, o sim ou não, para aquele que quer a cidadania?
Infelizmente, esse tempo tem aumentado vertiginosamente com o passar dos anos, porque o volume de processos tem sido cada vez maior. E também é essa uma dos motivos deles estarem querendo dificultar as leis, né? Porque os órgãos administrativos aqui não estão dando conta do volume de trabalho. Então, hoje, a gente está com um processo de neto levando uma média de 3 anos. Mas não importa. Para a pessoa garantir o seu direito, ela precisa entrar com o processo. Eu sempre falo para as pessoas assim, você já esperou anos para ter a nacionalidade. Agora, o tempo que vai levar não faz muita diferença. O importante é você entrar com o processo para garantir o seu direito. A partir do momento que o seu processo está lá, dentro da conservatória, que é o órgão responsável aqui pela análise, ninguém mais mexe no seu direito. Porque o seu direito vai ser, obviamente, cumprindo os requisitos, né? O seu direito vai ser garantido pela lei que está em vigor do momento que você deu entrada. Doutora Rafaela, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, da nossa ouvinte Rosimeire. Ela fala, quanto custa esse processo todo? Eu sei que são condições diferentes, cada caso é um caso, mas dá para a gente ter uma ideia de grandeza, mais ou menos? Dá. O processo, a taxa, né, da conservatória, a taxa administrativa por esse processo, e aí vale explicar que é um processo administrativo, que corre direto aqui em Portugal, tá? Processo de nacionalidade portuguesa não é judicial, porque eu sei que na Itália tem isso, então as pessoas podem confundir. É administrativo, a taxa é 175 euros. E aí, o que você vai precisar além disso? Dos documentos que eu mencionei, todos eles com a apostila diária, então aí depende de cartório para cartório, a emissão, o valor da apostila. E aí, se você for contratar um advogado, o que eu fortemente recomendo neste momento, porque o advogado é o único que consegue submeter o processo de maneira online. Não é obrigatório, não é um processo que é obrigatório se fazer por advogado. Você pode fazer ou no consulado ou diretamente aqui em Portugal, nas conservatórias. Mas, se você não fizer com o advogado, você não vai conseguir submeter online. E aí, diante dessa iminência da gente ter a alteração da lei, você pode perder um tempo aí precioso. E aí, nesse caso, você tem que verificar com o advogado que for contratar o valor dos honorários. Tem limite de idade, doutora Rafaela, para pedir a cidadania? É a pergunta da nossa ouvinte Lisete aqui. Não, nenhum limite de idade. Essa cidadania, né, que é uma nacionalidade nata, que retroage a data do nascimento, ela não tem nem limite inicial nem final, porque tem outros tipos que só maiores de idade pode pedir. Essa não, você pode pedir para um bebê, por exemplo. E não tem limite de idade. O que a gente se recomenda fazer quando a pessoa já é mais idosa é que a gente faça uma prova de vida, para poder garantir que a conservatória entenda que essa pessoa efetivamente está viva, porque só pessoas vivas podem solicitar a nacionalidade, já que é uma declaração de vontade. E esse debate em Portugal está provocando uma corrida aqui no Brasil? Tem muita gente se movimentando para obter a cidadania, doutora Rafaela? Muita gente, o que eu fiz, né? Eu sempre prezo pela transparência total com os meus clientes. Então, assim, a gente tem muitas famílias que estão com a gente já há anos, né? Fazemos de várias gerações os processos. Então, quando surgiu essa hipótese de alteração da lei, antes mesmo até do projeto sair, a gente enviou um e-mail para todos os clientes comunicando, porque a gente realmente acha importante que as pessoas tenham ciência de que pode dificultar muito. E aí, mais uma vez, falando do exemplo da Itália, que a gente foi praticamente todo mundo pego de surpresa e foi uma situação que não deu como reverter, né? Então, sim, agora tem muita gente atrás, as pessoas costumam perguntar muito, mas vai dar tempo? E eu sempre falo com as pessoas, agora é um pouquinho também de autorresponsabilidade, né? Da gente entender que, poxa, você é descendente de português a sua vida inteira, você não buscou o seu direito, tudo bem, pode ser por falta de informação, não importa o motivo. Mas agora é o momento de correr. Saber se vai dar tempo a gente não sabe. Porque a gente não sabe quando a lei vai entrar em vigor, né? Mas a gente vai fazer o melhor possível para que dê tempo. Doutora Rafaela, tem uma outra pergunta de ouvinte aqui, da Simone. Ela deu entrada na Conservatória de Lisboa, filha de portugueses, faz 3 anos. E aí ela está perguntando o seguinte, quanto aos meus filhos, tem que esperar sair o meu para dar entrada na cidadania deles? Isso é uma análise um pouquinho mais complexa, mas vamos lá. Se deu entrada em Lisboa e está levando 3 anos, provavelmente ela é conservatória de registros centrais, que não é a mais aconselhável para dar entrada no processo de filho de português. Aí a gente teria que olhar o caso dela, olhar o processo, porque 3 anos para filho, já digo que tem algo aí que não está muito batendo, tá? Mas é possível entrar com o processo junto de várias gerações. A gente até agora, a gente não aconselhava, porque isso não era uma coisa muito bem vista nas conservatórias. Mas diante desse cenário atual, até é algo que a gente tem mudado a visão, porque, né, estamos num iminente risco de não conseguir mais. Só que agora, como o processo dela já está em andamento há 3 anos,
aí ela tem que esperar o processo dela acabar para dar entrada para os filhos. A boa notícia é que esse projeto de lei que está em tramitação não altera para os filhos, tá? Óbvio que podem vir um próximo e alterar, mas esse não. Doutora Rafaela, vou colocar aqui agora uma pergunta que um ouvinte mandou por áudio para a senhora responder. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Thiago, da Praia Grande. Eu gostaria de perguntar para a doutora sobre a Espanha, né? Sobre a LDM, aliás, LMD, Lei de Memória Democrática, que tem prazo até 21 de outubro desse ano, e quais são as tendências caso haja a perda, né, desse prazo por parte de descendentes de espanhóis. Eu não trabalho na Espanha, tá? Mas eu sei que sim, essa lei ela tem prazo de validade. Geralmente, né, os países acabam lançando algumas leis temporárias para algum fim de reparação histórica. Então, esse foi o caso da Espanha. Depois que acabar, aí tem que esperar ver se vai ter uma outra lei que vai entrar em vigor. Mas agora, né, inicialmente, acabou. Não tem muito, se a pessoa não cumprir mais o requisito, acabou. Aqui em Portugal também, a gente teve a nacionalidade por descendência de judeu sefardita, que também era uma nacionalidade pela via de reparação histórica, que agora, que ainda existe, na verdade, pela lei que está em vigor, com uma série de limitações, mas ainda existe. Só que agora, com essa proposta do governo, também vai ser revogada. Então, geralmente, né, a tendência da maioria dos países é que tenham essas medidas temporárias de reparação histórica e depois que acaba, realmente acaba, e aí não tem mais jeito. Bem, deixa eu agradecer então a doutora Rafaela Barbosa, advogada especialista em imigração, explicando aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que a lei de concessão de nacionalidade portuguesa está prestes a mudar. É bem provável que mude, o prazo não se sabe, mas isso já está tramitando. Então, se você tem vontade de pedir a sua cidadania portuguesa, é hora de correr atrás de documento, de se informar direito, porque a regra pode mudar, como aconteceu com o caso da Itália. Doutora Rafaela, obrigada, hein? Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada. 9h49. Esse aqui é o Jornal Gente.